E a primeira pergunta é sobre educação. Tá. Então você já pode emendar. Tá. Seu nome da empresa, cargo, contar um pouquinho como foi sua educação, se é pública ou privada. E eu queria uma reflexão sua sobre a qualidade do ensino no Brasil, que você vai trocar em miúdo para nós, dando exemplo. Se você viu pessoas com talento que não ascenderam por falta de oportunidade, você trocar isso em miúdo mesmo. Os analistas ficam lá. Nós aqui vamos falar do prático. Tá ok. Tá bom? Vamos lá. 3, 2, 1. Heloísa Simão, 58 anos, gerente geral da Zodiac Produtos Farmacêuticos. Eu estudei numa escola particular, religiosa, católica. Peraí, vamos começar de novo, peraí, que eu vou o religioso católico junto. A idade você quer que ponha, né? Fique à vontade. Pode, então tá bom. 1, 2, 3. Heloísa Simão, 58 anos, gerente geral da Zodiac Produtos Farmacêuticos. Eu estudei numa escola privada, um colégio de freiras canadenses americanas, que naquela época eram freiras bastante avançadinhas até para a época. E essas freiras, ao invés de focarem na formação daquelas meninas como esposas e mães perfeitas, elas trouxeram o ensinamento de que todas nós tínhamos um papel a cumprir na sociedade, que nós deveríamos desenvolver a nossa carreira, desenvolver o nosso potencial por bem de uma comunidade e de uma sociedade. Com certeza, a base que eu tive uma escola de primeira linha me auxiliou a depois também frequentar uma faculdade de primeira linha. Eu estudei economia na USP, fiz FEA, e a FEA teve um impacto enorme aí na minha carreira, no que eu sou hoje, porque me trouxe todo o entendimento das leis de mercado, a perspectiva histórica, mas também, dentro da FEA, eu conheci o marketing, eu conheci o planejamento estratégico do curso de administração. Quando a gente pensa em termos uma educação de qualidade, é importante para o aproveitamento de talentos, né, para o desenvolvimento de talentos, eu reflito sim, lógico, claramente, né, uma limitação numa educação de qualidade acaba prejudicando o desenvolvimento de talentos. Mas eu acho que tem um aspecto especial nisso, pelo menos que eu considero. Ao longo da minha carreira acadêmica, o que eu pude ver é que mesmo amigas de escola que tinham acesso a uma escola de primeira linha, ao que talvez existisse de melhor, não aproveitaram aproveitaram esse momento para o desenvolvimento do seu potencial. Isso estava muito relacionado com o valor que a família dava para o ter e não para o ser. E, ao contrário, eu tive colegas na USP que vieram de situações de estudo bastante limitada e que conseguiram ocupar, né, este gap da educação porque tinham famílias que apoiavam e que valorizavam a educação. Então, eu acho que, além do aspecto geral, né, que a gente fala em educação de qualidade, favorece o desenvolvimento de talento, sim, favorece, mas, antes disso, eu acho que tem o peso de quanto a família e de quanto a sociedade dá valor para a educação como fonte de desenvolvimento humano. Heloísa, as mulheres, quando foram para o mercado de trabalho, chegaram nas empresas dizendo timidamente para a chefia: olha, me deixa trabalhar aqui, que você não vai nem notar que eu sou mulher. Isso. Eu não vou trazer problema de casa, eu não vou trazer problema dos filhos, eu não vou queixar do marido. E em casa ela falou a mesma coisa para o marido: olha, me deixa sair para trabalhar, que as crianças vão estar limpinhas, a comida vai estar pronta. Acontece que a gente evoluiu, andou bastante, mas a gente ainda nota esse tipo de comportamento das mulheres. O que você, pessoalmente, tem feito para que as mulheres possam se expressar como mulheres no ambiente de trabalho? Eu queria que você contasse situações, casos.
Uma coisa que é uma característica da mulher é que, e aliás algumas pesquisas inclusive mostram isso, que a mulher precisa se sentir 100% apta, pronta para ocupar um cargo, né? Ela agradece quando ela é promovida, né? Foi um favor que foi feito a ela, né? Enquanto o homem não, o homem já está pronto, ele pode ter 60% do perfil daquele cara, mas ele já se sente pronto e quando promovido ele já acha que foi atrasada a promoção dele. Isso é uma coisa que vem talvez desse perfil feminino e que nós precisamos trabalhar, porque eu acho que isso está ligado com a confiança, né, a autoconfiança que a mulher tem e um pouco também ligado a um sentimento de perfeccionismo, né, aquela coisa, eu tenho que ser a melhor, eu tenho que ser a perfeita, eu tenho que fazer tudo da melhor maneira possível, uma cobrança altíssima em relação a isso. Então, enquanto a mulher não tiver a consciência de que ela pode ser tudo, né? Ela pode fazer tudo, mas não precisa ser tudo de uma vez e não precisa ser tão perfeito, né? Ela talvez não consiga lidar tão bem com essas situações. O que eu faço quando eu encontro mulheres que estão começando a carreira e que têm esse tipo de cobrança, porque assim, muitas vezes em entrevista eu pergunto, bom, qual é o seu plano de carreira? E as mulheres dizem, não sei, eu não sei se eu quero um cargo de gerência, eu não sei se eu quero ser uma diretora, eu não sei se eu quero ser uma gerente geral. O que eu quero agora é aprender, né, poder me desenvolver. E eu falo para elas, mas daqui a 5 anos, onde você quer estar? Qual é o seu desejo de carreira? Né? Às vezes, algumas até ficam preocupadas de, nossa, eu estou pensando em puxar o tapete dessa pessoa, né? Não, se eu falar que eu quero ser presidente, se eu quero ser diretora, eu vou puxar o tapete. E não é isso, isso reflete o comprometimento que a gente tem com a carreira e o desejo de crescer com aquela corporação. Então, quando eu encontro mulheres assim, que trabalham comigo, eu faço como um mentorado, como coach mentorado, o primeiro ponto vamos acabar com essa história do perfeccionismo, né? Vamos pensar que a gente não precisa ser 100%, vamos deixar as culpas de lado, né? Os medos de lado. O medo é uma coisa impressionante, né? A mulher tem medo de tudo, ela acha que ela não vai ser capaz, ela acha que o homem vai ser melhor em determinadas situações. Então, a primeira coisa é trabalhar com isso, com o medo, com o perfeccionismo e, em paralelo, trabalhar com o desejo de fazer uma carreira. E fazer essa carreira aliado com toda uma vida pessoal, familiar, que dá para ser conciliada, né? Não precisa ter conflito para isso. Você pode contar a sua experiência pessoal, que você deve ter revelado no palco, sobre a sua gravidez e a maneira como você colocou o trabalho junto com ou não colocou o trabalho junto com essa gravidez? Ok. Bom, eu eu trabalho no mercado farmacêutico há 35 anos, eu tenho uma paixão por essa área, me identifiquei desde o início, né, trabalhando na parte de marketing, planejamento estratégico, comercial, depois na parte de liderança. Então, quando eu consegui a minha primeira posição como gerente de produto, eu estava super realizada, né? Era tudo que eu queria, né? E, para te dar um exemplo, no dia que eu casei, de manhã eu estava no escritório e o pessoal me perguntava, mas você não vai casar hoje? Eu falei, não, mas eu vou casar à tarde, não vou casar agora de manhã, né? Eu vou para o cabeleireiro à tarde, né? Eu voltei de lua de mel, o meu voo atrasou, né? O nosso voo atrasou e eu cheguei domingo à noite e na segunda, às 8 horas da manhã, nós estávamos com uma reunião comercial no Guarujá com toda a equipe, né, de marketing e vendas. E eu simplesmente deixei uma mala, peguei outra mala e fui para a reunião. Tal era o meu comprometimento e tal era a felicidade, né, e a paixão pelo que eu fazia. Mas aí, num determinado momento, eu descobri que eu também aí de casado, chegou o momento que a gente quer ter filhos, era um sonho meu e do meu marido, e aí, em um determinado momento, eu descubro que eu teria que fazer um procedimento in vitro
para conseguir engravidar. Aí eu acho que eu vou colocando um pouquinho que era o mercado farmacêutico, que até hoje também, é um mercado muito masculino. Eu trabalhava numa empresa que eu era a única mulher, a única gerente de produto mulher, né? A primeira e única gerente de produto. Eu era a única pessoa do grupo de marketing que tinha um diploma universitário, e ainda um diploma universitário da USP. Então, eu já era um ser estranho lá dentro, né? Mulheres não podiam estar na força de venda, né? Mulheres não podiam participar da área comercial. Me foi permitido ser gerente de produto. E quando eu soube que eu ia ter que entrar num processo de fertilização in vitro, eu pensei, bom, se eu falar para o meu chefe que eu vou fazer isso, eu vou ser demitida na hora, porque, né, eu não vou poder eu vou entrar num processo, vou ter que usar meu tempo aqui do escritório para seguir neste processo. E, além disso tudo, nessa mesma época, estou voltando ao início da década de 90, o primeiro bebê, porque na época se falava em bebê de proveta, o primeiro bebê de proveta veio em 84 no Brasil. E veio com um peso, né, um peso de críticas e polêmicas enorme naquela época, né? Era certo, não era certo, o tratamento podia fazer mal para as mulheres, que bebês seriam esses, imagina, né? O que era um bebê de proveta, ia ser normal, não ia ser normal? Então, olha a polêmica toda, e ainda juntou com uma novela, né, A Barriga de Aluguel, que, nossa, aí estourou a discussão no meio médico, né, no meio religioso, né, a religião católica dizia que era pecado. E eu, naquele momento, a única coisa que eu queria, eu e meu marido, era ter um filho, né? Então, nós tomamos a decisão que nós não estaríamos contando para ninguém que nós iríamos entrar nesse processo. Até porque eu tentei falar com os meus pais e meus pais ficaram horrorizados, né? Preocupados com o que ia acontecer comigo. Bom, fizemos todo o processo e quem já passou por um processo desse sabe que você tem que fazer dias seguidos de tirada, né? Exames de tirada de sangue. Então, eu abri o laboratório que fazia essa testagem às 6 horas da manhã, né? Porque eu tinha que estar às 8 no escritório. Tinha que fazer ultrassom quase que todos os dias. Então, ou eu ia na hora do almoço ou eu ia no final do dia. E o pior que eu tive que enfrentar, que foi na terceira vez na qual eu engravidei, eu terminei o processo de colocação do óvulo fecundado e num sábado, e no domingo eu tinha que viajar para uma reunião de marketing e vendas fora de São Paulo. Então, meu marido me levou para essa reunião, dirigindo, né? Só que nos dias seguintes, eu tinha que aplicar uma injeção em mim de hormônio. E eu tive que superar até o medo, o receio de aplicar uma injeção em mim. E ainda aplicava e escondia as seringas, porque eu falei, nossa, se alguém descobrir, se a pessoa que faz a limpeza do quarto descobrir que tem seringa aqui, o que vai pensar? Então, uma loucura, eu mantive isso tudo super escondido, né? E aí as meninas, eu engravidei, tenho 2 gêmeas, que hoje estão com 24 anos, e eu, depois do trabalho, eu não falava nada, né? Eu falava simplesmente, eu fiz um tratamento para engravidar, mas sem grandes detalhes, como se fosse qualquer tratamento simples. Até que, num determinado momento, eu tive mulheres que trabalhavam comigo, que passaram a enfrentar a dificuldade para engravidar e que passaram a considerar a gravidez in vitro. E aí elas não sabiam o que eu tinha feito, lógico, mas aí elas vinham conversar, porque até por todo o trabalho que a gente fazia de mentorado de mulheres, né, e elas falavam, mas como vai ser isso? É um processo complicado, as chances são pequenas, será que dá certo? É muita medicação. E aí eu comecei a me sentir angustiada, porque eu falei, eu preciso compartilhar, eu preciso dizer que é possível, né? E aí até que eu tomei a decisão, numa delas, né, que era uma pessoa que se reportava para mim, e eu tomei a decisão de falar, e a partir daquele momento comecei a falar para todo mundo que eu havia feito, compartilhando que era experiência, e isso se tornou uma situação muito normal dentro da empresa. Lógico que demandou muita responsabilidade de todas as mulheres que fizeram o processo,
de realmente não dá para ficar saindo da companhia toda hora, você tem que acertar os horários, mas que é possível, você tem o desejo de ser mãe, você pode buscar isso e você pode conciliar isso com uma vida, com uma carreira corporativa, né? E graças a Deus, hoje em dia, ninguém mais precisa esconder isso. Quem trabalha comigo e passa por processos desses, ou mesmo gravidez normais, não tem que esconder nada, não tem que omitir nada, né? O pessoal sabe que eu dou parabéns quando a pessoa fala que está grávida, que bom, que ótimo, né? E dou a maior força, porque é normal, faz parte da vida. Eu vou fazer mais uma pergunta, já chegou o nosso tempo de encerrar. Eu notei que você faz um diagnóstico muito perfeito quando você diz: a mulher, não pronuncia o desejo de ascensão. Uhum. Ela tem medo e insegurança. Uhum. E por último, ela quer ser perfeita no cargo e acha que não conseguirá. Como é que você está fazendo para desmontar essas 3 armadilhas que atrapalham a ascensão da mulher? Uhum. A mulher a mulher precisa se conscientizar que... Deixa eu começar já. Vamos então dizer, das 3 armadilhas. Você pode mencionar em 3 armadilhas. A dificuldade de pronunciar o desejo de ascensão, o medo e a insegurança de ascender e o desejo de ser perfeita, a vontade de ser perfeita, e ela acha que ela não será perfeita no cargo de chefia. Como é que você desmonta essas 3 armadilhas? A mulher... Pode mencionar as 3, então, a mulher, ela cai numa armadilha onde ela tende a busca a perfeição, tem medo de falhar e tem medo de expressar o desejo da ascensão. É importante, para que ela possa sair dessa armadilha, ela vai precisar da ajuda de outras mulheres compartilhando experiências. Ela vai precisar expressar esses medos, conversar sobre esses medos com outras mulheres, com coach, porque é a única forma de você acabar com o medo, é enfrentar o medo. Ele existe, né? A gente só não pode se paralisar. E o que eu vejo que é o mais importante vamos dizer, nessa abordagem, é que olhar a sua carreira não só com os olhos do curto prazo. Não é só aquele momento. Não é o que ela está passando, por exemplo, de uma gravidez ou de um retorno de maternidade, dos atrasos que possam acontecer na carreira dela. O que ela tem que olhar é no longo prazo. E olhar que, às vezes, se ela retardar um pouco a carreira numa determinada fase, dar um passo para trás, no futuro, ela acelera de novo, ela entra no passo de novo. E hoje, com 35 anos de carreira, eu vejo que, em alguns momentos que eu realmente desacelerei, talvez alguns homens, ou mesmo mulheres, talvez as tenham acelerado, né, naquele momento, mas quando eu olho nos 35 anos, muito poucos deles chegaram a uma posição de liderança e de presidência. Então, não é isso que faz a diferença. Então, a gente tem que aprender a reduzir essa cobrança que nós temos, essa busca do perfeccionismo e olhar mais no longo prazo, porque as coisas todas se resolvem nesse longo prazo. Muitíssimo obrigada. Muito Foi obrigada. ótimo. Tá bom.